Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Eu estou ouvindo aqui uma voz do ponto, mas eu estou sem conseguir entender o que é que o ponto está querendo dizer para mim. Versão NAA. A versão NAA. Vamos ler junto então? Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Isso é uma declaração muito linda sobre Jesus Cristo, ao mesmo tempo assim, digna da gente declarar e a gente louvar a Deus, começar louvando a Deus. Eu queria que você, junto com o seu irmão, pegasse esse versículo e falasse um para o outro com um coração de louvor a Deus. Fale isso para o seu irmão, dizendo quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é esplendor. Isso é lindo demais, né? Muito poderoso. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Glória a Deus. E Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus é tudo isso, né? Que é incapaz de uma pessoa colocar Jesus dentro de uma caixinha e dizer assim, Ele é minha propriedade e Ele é só para mim, porque não tem como. Não tem como fazer isso você individualmente, não tem como você fazer isso como igreja, não tem como você fazer como nação. Porque Jesus, ele brilha, o esplendor dele, a ponto que ele pode ir até lá no Oriente e alcançar os magos gentios, pessoas consideradas até mesmo pagãs. Porque o resplendor de Deus é grande demais. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 6. Da mesma versão, NAA. Se alguém puder trazer água, hoje eu quero água, porque minha garganta está coçando aqui, por favor. Hoje eu vou pedir, por favor. Provérbios 3, oba, obrigado, já estava no meio do caminho. Que a garganta aqui está. Provérbios 3, 5 a 6. Obrigado, viu, Kaline? Fala como? Fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vou repetir esse finalzinho aqui. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar agora. Senhor, fala para nós nessa manhã, por meio da experiência dos magos, nessa experiência de Mateus capítulo 2, Senhor. Fala para a tua igreja, fala para quem está assistindo, nos ouvindo agora. Fala para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai falar hoje sobre os magos lá do Oriente. Em dois aspectos sobre eles, que é a questão da obediência e a questão da adoração que eles têm em relação ao Senhor Jesus. Tá bom? Agora, antes disso, a gente começar, deixa eu só fazer algumas perguntas a vocês. Quantos magos que vieram lá do Oriente? 3 magos, não é isso? Ok. Eles... Quando foi que eles encontraram Jesus? Encontraram Jesus onde? Onde? Em Belém, na cidade de Belém. Em que momento de Jesus? Nascido, no nascimento dele, lá na manjedoura, não foi isso? Glória a Deus. Vamos rever, vamos reconsiderar. Gente, a gente vai ler a Bíblia, tá bom? A gente precisa ser guiados também pela Bíblia. A gente, claro, a gente vive assim, na história, na tradição, no folclore assim, do nascimento de Jesus. Não é folclore, né? Desculpa a palavra. Mas assim,
a gente sempre imagina 3 magos e encontrando na manjedoura. Tá? A gente vai ler alguns versículos e a gente vai ver isso. Mas a mensagem não é sobre a questão de desconstruir sobre isso. A mensagem é sobre obediência e adoração. Vamos então ler Mateus capítulo 2, falando sobre os magos. Essa semana, eu até pensei que assim, não tinha muita coisa para falar sobre os magos. Mas tem muita coisa, assim, muita inspiração para falar sobre os magos, minha gente. Muita coisa. Amém. Versículo 1 do capítulo 2 de Mateus fala assim: Tendo Jesus nascido, onde? Em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Gente, Jesus, ele é tão lindo, ele é o resplendor da glória de Deus, tão poderoso, mas tão poderoso, que a luz dele não fica contida apenas lá na Judéia. Não fica contido apenas para os judeus. Embora os judeus é um povo muito especial, a gente vê eles no Velho Testamento ali tendo um protagonismo muito importante na história. Tem a promessa que o Messias iria nascer lá em Jerusalém. Mas é interessante que mesmo no nascimento de Jesus, a glória dele é tão grandiosa que vai brilhar num lugar bem distante, onde? Lá no Oriente. Ou seja, a glória de Jesus é incapaz de ficar. Não é incapaz, ela é tão grandiosa que não tem como alguém prender e segurar para ela. É muita prepotência alguém dizer assim, Jesus é só meu. Porque ele é o resplendor da glória de Deus. Nenhuma pessoa, vou repetir de novo, nenhuma igreja, nenhuma nação é capaz de dizer Jesus é só nosso. E isso já acontece desde o nascimento dele, porque a luz do Senhor vai brilhar lá no Oriente. Até mesmo para pessoas gentias, para pessoas que você diz assim, não, essas pessoas não são para elas. Por quê? Esses magos não é um magos no conceito que a gente tem do Senhor dos Anéis ou de Harry Potter ou dessas coisas por aí, assim, com aqueles chapéus que faziam aquelas magias. Mas dizem que esses magos são quem? Pessoas estudiosas das estrelas. Eles conheciam bastante da astrologia, astrólogos, conhecedores. Inclusive, eles aparecem até mesmo ali no livro de Daniel, lá fazendo algumas adivinhações sobre algumas coisas que o rei lá pedia. E eles, os magos, são pessoas muito conhecedoras, muito sábias, estudiosas, que estão sempre procurando saber a verdade. São pessoas dedicadas ao estudo, pessoas que sabem. Mas é interessante que você vai ver esses magos aqui, não arrotando arrogância, mas procurando perguntar, se permitindo ser guiados. São pessoas estudadas, são pessoas com conhecimento, mas dispostas a procurar saber. Não sei qual o seu grau de estudo, de conhecimento ou de títulos que você carrega, mas a minha pergunta que eu queria perguntar a você, independente do seu grau de escolaridade, de seu grau de estudo, de pesquisador, de leitor, de quantos livros você lê por mês, você ainda tem uma predisposição de querer perguntar, de querer saber, ou você é aquela pessoa que já sabe de tudo e que não vai perguntar a ninguém? Nesses magos aqui, a gente vê um coração de procurar saber, de procurar ir atrás, de querer aprender. E são esses magos distantes da comunidade de Israel que Deus vai e brilha para eles uma luz. E que eles, por algum motivo, alguns até associam que eles talvez ali, como eles são lá da região ali da Síria ou da Babilônia, talvez na época de Daniel deixou uma influência que passou de geração para geração dos magos, dos sábios, dos conhecedores, que em algum momento eles sabiam que em algum momento ia nascer o rei dos judeus. Alguns comentam isso aí. O fato é que a luz brilhou e eles foram atrás
do menino, porque eles não sabiam onde o menino ia, se era em Belém, se era em Jerusalém. Mas eles estavam dispostos a perguntar, a querer saber, a ir atrás de uma coisa que eles não sabiam por completo, mas eles sabiam que havia nascido o menino. Eles também não eram conhecedores das Escrituras. Por isso que eles foram lá em Jerusalém procurar saber onde é que o menino ia nascer. Porque eles nem sabiam desse versículo que tinha falando que seria em Belém. Eles não conheciam. Mas nem por isso Deus deixou de brilhar para eles. Deus deixou de gerar neles um desejo de procurar achar o Messias. E Deus brilhou para um povo que não conhecia as Escrituras e um povo que era gentil. Deus brilhou para eles. Isso é lindo demais, porque desde o nascimento de Jesus já está anunciando e dizendo: Deus não veio apenas para os judeus, Deus não veio apenas para a sua igreja, Deus não veio apenas para a sua família, Deus veio até mesmo para as pessoas que você acha que elas não são merecedoras, porque isso é o Evangelho. O Evangelho vem para surpreender a gente e fazer calar a boca da gente e dizer: eu alcanço quem eu quiser, até mesmo quem não é sacerdote, quem é estudioso de astrologia. Eu apareço para eles e atraio a atenção desse povo. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo, ele tem esse poder de fazer isso, de atrair pessoas do mais distante. Isso que é o lindo desse Evangelho de Jesus Cristo, essa é a preciosidade do Evangelho da pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Primeira quebra de mito. A gente pensa que são 3 magos. Talvez a gente associe por conta dos 3 presentes que eles ofereceram. A gente vai falar um pouco mais sobre esses presentes. Estudiosos falam que assim, seria difícil 3 apenas virem lá do Oriente, passando noites arriscadas, dias calorosos, passar pelo deserto, fazer uma caminhada distante de muito tempo a chegar a Jerusalém, e principalmente levando coisas preciosas, riquezas que eles estavam levando para entregar a Jesus. Então muitos estudiosos desconstroem essa história dizendo assim: é pouco provável que eram apenas 3. E é pouco provável que apenas 3 pessoas fizessem um impacto tão grande na cidade de Jerusalém, que assim que chegaram, o rei ficou perturbado, Jerusalém ficou perturbada, toda a cidade ficou sabendo que chegou apenas 3 magos. Ou talvez eles fossem muito importantes, que fez o abalo geral, né? Que às vezes uma pessoa só também já é suficiente para abalar um lugar, dependendo da pessoa. Ou então pode ter sido um grupo de pessoas também que chegaram ali e causaram um grande impacto. O fato é, a gente não sabe se são 3 pessoas, se são 3 magos apenas. Se acredita que sejam muito mais que isso. E claro, isso durou muito tempo. Para eles saírem não tinha avião. Não havia avião naquela época, tá, minha gente? Não havia avião naquela época, tá? Não havia. Então, assim, a distância que eles percorreram era grande, tá? Então, assim, não tinha carro também, nem bicicleta. O que tinha era uns camelos, né? E, então, assim, vamos rever a cena. A luz brilha para eles e eles querem vir até os judeus. E qual a cidade mais importante lá dos judeus que todo mundo conhecia? Era Jerusalém. É como o pessoal que conhece o Brasil, que acha que a capital do Brasil é onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Ou São Paulo, né? Que são as cidades importantes, que representam assim, o país. Então, por isso que eles foram para onde? Eles foram para Jerusalém, uma cidade muito importante. E até mesmo, a gente pode dizer assim, que lá em Isaías, né, fala sobre a restauração de Jerusalém, e ali a gente já vê Isaías 60, alguns indícios assim, dessa profecia sobre esse resplendor de Jerusalém, a restauração. E ali a gente encontra alguns indícios do nascimento de Jesus e falando sobre isso aqui, ó. Isaías 60 fala assim, versículo 1 até o 13, fala assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você.
Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. E aí, versículo 6 ainda fala assim: o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então, assim, já tem assim, uma certa profecia e alguma similaridade com essa relação dos magos vindo para Jerusalém, para trás do Messias. Voltamos para Mateus. É interessante também outra coisa, que a gente só vê esse relato dos magos só no livro de Mateus. A gente não encontra no livro de Lucas, que fala da genealogia de Jesus. A gente também não vai encontrar em João, porque João vai relacionar Jesus como divino, como filho de Deus, e como filho de Deus não precisa de descendência, já que ele é próprio Deus, né? No princípio estava com Deus. Marcos vai retratar Jesus como servo. Então, servo, escravo, não precisa ter descendência. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Já Lucas vai apresentar Jesus como um homem. E aí sim, tem a genealogia dele que vai até Adão. Mas aqui, como Mateus, a intenção de Mateus é falar sobre o rei, né? Então ele vai fazer de tudo para sempre relacionar Jesus com o rei. E aí esses magos também eles têm muito sentido. O que esses magos fazem, o presente que eles trazem, o que eles querem fazer. E aí Mateus é bem criterioso e fala assim, ó, os magos estão procurando saber onde está o recém-nascido rei dos judeus. A gente vê atrás do rei, daquele que é o rei. Porque vimos a sua estrela do Oriente e nós viemos aqui para fazer uma coisa. A gente veio aqui para adorar. Ou seja, os magos vieram de um lugar tão distante para fazer uma coisa. Não foi para pedir cura. Não foi para pedir, resolva meus problemas. Eu estou aqui porque eu quero alguma coisa de Deus. Mas eu estou aqui com um propósito. Eu vim aqui para adorar. Eu vim cumprir um propósito. Não sei se você já percebeu, mas só a gente, ser humano, tem essa capacidade de adoração. Você jamais vai encontrar nenhuma outra criatura se dobrando diante de outra, ou procurando uma espiritualidade, ou adorando. Por mais algumas semelhanças cognitivas que tem do ser humano, só nós, humanos, fomos criados com esse propósito de adorar. Independente se você tem alguma profissão de fé, independente se você que está assistindo a gente vá para alguma igreja, independente que você diga, não tenho religião, eu quero dizer para você, você tem sim uma religião e você sim adora, porque todo mundo tem essa disposição para adorar. Você tem a disposição de você obedecer, de você cultuar, de você se dedicar, de você apreciar, de você sentir prazer por alguma coisa. E aí vai várias categorias que você adora. Desde comida, a conhecimento, a pessoa, a hobby, a propósito, a si próprio, você adora alguma coisa. A pergunta não é se você adora ou não adora. A pergunta é a quem você adora. Quem você está adorando. Porque até aqui, nessa história aqui, a gente vê um rei que estava preocupado no seu reinado e que fica perturbado quando sabe que tem um outro rei, mesmo que seja uma criança, mas que se sente ameaçado. Sente a sua situação ameaçada, porque tem um concorrente aparecendo. E Herodes é tão estranho ele, que ele chegou a matar até várias pessoas da família dele, porque era ameaça para o reinado dele. É um rei bem estranho, tá? Bem assim, que eu não gostaria de ser amigo desse camarada. Porque qualquer ameaça para ele, aquele amigo assim, que vê todo mundo como inimigo, como um potencial ameaça ao meu reinado. E como eu estou no meu reinado, no meu domínio, não quero ninguém que apareça. Quem aparecer isso aí, opa, está se destacando mais do que eu. Tem um tal de rei judeu que nasceu aí, opa, peraí, é uma ameaça para o meu governo.
Por um lado, a gente sabe que isso é muita insegurança. Não sabe quem é, né? E aí, mas aí é com ele, não vamos entrar nessa seara, não. Mas o fato é que ele sentia-se ameaçado. É interessante, os magos pagãos, distante, quando ele sabe que tem uma luz aparecendo, que tem uma criança que é o rei dos judeus, eles vão fazer o quê? Vão atrás para adorar. Já a gente vê um contraste. Mateus coloca estrategicamente um contraste. O povo de Jerusalém, quando sabe que tem um Messias, se sente abalado. Quando o rei também sabe que a criança nasceu, se sente também abalado. Porque, claro, Jesus, sem dúvida, ele vem para abalar a nossa história, abalar a nossa vida, para tirar a gente do nosso percurso e colocar no propósito dele. É inevitável. Os magos, a sua história, eles tiveram que deixar tudo que era deles lá para ir atrás do Messias. Quando Jesus aparece, é isso. Ele incomoda. Para alguns, é atração, satisfação, eu vim para adorar. Para outros, é um incômodo. Você pode até, como Herodes, até querer enganar. Não, olhe, porque Herodes é muito cheio de artimanhas. Herodes chama com o seu propósito de governo. O que Herodes faz? Chama os sacerdotes e escribas. Quem são esses? Escribas, pessoas que estudam minuciosamente as escrituras. São pessoas consagradas, que até para tocar nas escrituras, eu me sinto tão impuro que eu vou usar uma mão, um palitinho aqui assim para pegar e passar as páginas, porque as escrituras são tão santas. Isso é um escriba, eu estudo. Nós estudamos, nós sabemos os detalhes das escrituras. Sacerdotes são aquelas pessoas dedicadas à adoração a Deus, que adoram, que servem lá no templo. E que sabe onde o Messias vai nascer. Jerusalém, a cidade religiosa, santa lá. Quando sabe que o rei dos judeus nasceu, em vez da reação dela ser de alegria e de regozijo, onde é que está essa criança que eu quero também adorar? Herodes vê uma ameaça. Jerusalém, outra. Os escribas até sabem onde está o Messias. Mas não estou disposto a ir até Belém para saber onde é que está a criança. Eu conheço. Eu sei. Mas eu não estou disposto a me dobrar e adorar. Não estou dizendo isso, que a gente não precisa ler as escrituras. Irmão, a gente precisa estudar a escritura. É importante. Isso não é negação para a gente não estudar a escritura. Crente lê a Bíblia e estuda a Bíblia. E a gente é crente. Mas junto com isso, a gente quer ter experiências também com Jesus. A gente não quer ser apenas pessoas catedráticas com as escrituras, que conhecem, sabem, mas não tem coragem de se ajoelhar no seu quarto para orar. Não tem coragem de pegar um versículo e dizer, Senhor, Tu és o esplendor da glória de Deus, e como eu estou contente porque Tu és esplendor, vem resplandecer na minha casa, vem resplandecer na minha vida, porque Tu é a própria expressão de Deus. Não tem essa disposição de adorar. Nós estudamos, mas com a nossa finalidade é adorar, porque a gente foi criado para adorar. E a gente escolhe adorar quem é digno de toda honra e de toda glória. Deus. De prestar louvor, de prestar adoração, de fechar os olhos, de levantar a mão, de pular, de chorar, de se emocionar, usar também as emoções para tocar a Deus. Não apenas o intelecto, mas deixar que Deus permeie até as nossas emoções também. Talvez no secreto. Para não escandalizar as pessoas e pensar que a gente está doido. Mas, ou seja, ter a sua experiência, você e Deus, de adoração, de consagração a Ele. Então Herodes, quando sabe que vem o Messias, fica assustado, Jerusalém, e aí Herodes, muito sabidinho, chama os escribas e sacerdotes para se meditar. Sabendo onde que ia crescer nascer, fala para os magos, que estava meio que perdido, porque a estrela brilhou lá no Oriente. E aí eles chegaram em Jerusalém, a estrela não estava mais brilhando. Eles precisavam de orientação, eles precisavam perguntar às pessoas para ganhar luz, para entender. Precisavam perguntar. E aí Herodes faz o que com eles? Uma reunião secreta. Olhe, venham cá, magos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês, quando encontrarem a criança, me digam direitinho onde é que está essa criança. Sabe por quê? Porque eu também quero adorar essa criança. Mentira. Mentiroso.
Ele queria era matar a criança. E a gente precisa ser muito esperto também, sabe? Os magos, eles eram sábios, eles estavam dispostos a ser humildes, de querer ouvir o outro, aprender com o outro. Mas também eles não eram besta, não. A gente é crente. A gente é humilde no sentido de querer aprender com o outro, de querer ouvir o outro. Mas também a gente não é besta, não, para acreditar em tudo que digam para a gente. A gente precisa também ser perspicaz. Saber discernir o espírito da outra pessoa. Que às vezes é um espírito mentiroso, querendo enganar a gente. Isso a gente rejeita. E aí a gente precisa, né? Como eles fizeram, receber a orientação de Deus. E aí os magos, é interessante que os magos, diante dessa orientação, sabendo onde é que estava o Messias lá em Belém, o que esses magos fazem? Estão dispostos a outra vez mudar o rumo e ir atrás do Messias. Porque eles mudaram o rumo saindo lá do Oriente. Foram para Jerusalém. Jerusalém chegaram, foram reorientados. Ir para achar o menino. Vocês acham, quanto tempo uma criança fica quando nasce no hospital? Quanto tempo a criança fica no hospital recém-nascido? Normalmente é o quê? O normal. 24 horas. Vocês acham que deu para 24 horas dos magos saírem lá do Oriente e chegar onde Jesus estava, lá na manjedoura? Eu acho que contaram a história errada para a gente, né? Porque a gente tem a impressão que os magos saíram lá do Oriente e chegaram com a criança ainda lá na maternidade da manjedoura. Né? Aí Jesus estava na manjedoura ainda, 24 horas, os magos lá do Oriente, sem avião, sem carro, sem bicicleta motorizada. Chegaram já na manjedoura e Jesus estava na manjedoura ainda. Porque Maria estava esperando que os magos chegassem. Não, vamos sair daqui não. Não posso sair do hospital da maternidade, não. Tem que ficar aqui esperando. Aí parece que na Bíblia da gente que a gente lê, ou você sempre lê na sua Bíblia, dizendo assim, e aí os magos, a luz foi, brilhou sobre a manjedoura, e aí os magos chegaram na manjedoura, e Jesus estava com sua mãe, Maria e José. Vamos ler a Bíblia. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. Tá? Mas não tem nenhum problema também, irmãos. Deixa o povo fazer o seu presépio, botar os maguinhos lá dentro, não tem nenhum problema não. Vamos ficar brigando não, ser crente chato também não. Agora chegar, tá errado isso aqui, tira os magos aqui, tem que ser... Deixa o povo fazer o importante, olha, importante, sinceramente, na época de Natal. Eu prefiro que o povo esteja mostrando as manjedouras do que botando Papai Noel para substituir a manjedoura. Sério, porque pelo menos está pregando o evangelho com a manjedoura, que a gente lembra para os nossos filhos, olha, foi Jesus nasceu, Jesus veio nessa terra. A gente sabe que não foi 25 de dezembro, não tem problema. Mas que data a gente vai comemorar? Imagine, sinceramente, imagine, se todas as festividades pagãs que existem, elas fossem ressignificadas para a fé. Jesus Cristo seria bom. O povo fala mal do carnaval. Imagine se o carnaval fosse transformado numa festa agora, em que a gente, semana da consagração. É bênção. É bênção. O mundo, a gente sabe que existe... tem países que comemoram o Natal em outras datas, não é só 25 de dezembro não, tá? Mas a maioria dos países, eles comemoram dia 25. É relembrado. 25, o nascimento de quem? De Jesus. E Jesus não veio para essa terra não? Veio. Você comemora seu aniversário? Comemora. Não é pecado não. Então assim, simbolicamente, Jesus, amém. Pois então, é importante sim que a gente aproveite as festividades e dê um significado. Imagina, você está na sua casa lá, aí sim, você está no dia 24, lá está todo mundo com um banquete. Ninguém fala de Jesus aqui não, tá? Porque não foi dia 25 de dezembro não. Agora você troca amigo secreto, troca presente, faz a festividade, come peru, fala de qualquer coisa, menos Jesus. Você é crente, fale de Jesus. Aproveite que todo mundo está falando de Papai Noel, e você aproveita, gente, olha, Jesus nasceu, veio aqui essa terra, morreu por nós. Aproveite, você é crente, prega o evangelho todo tempo. Sério. Aproveite. E vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo, sim. A gente é crente, e crente gosta de falar de Jesus em todo tempo.
Não é não? Vamos falar de Jesus. E aí, então, os magos, eles chegaram. Vamos ver então? Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram lá no Oriente ia diante deles. Então, só para a gente entender, ó, a estrela brilhou lá no Oriente. Eles viram a estrela e falaram: nasceu uma criança que é o rei dos judeus. É Jerusalém. Vamos lá para saber. Chegaram em Jerusalém, causou maior tumulto. Herodes, Jerusalém. Herodes chama os escribas, chama o sacerdote muito sabido, escriba também muito sabido também. Sei onde que Jesus ia nascer. Vai ser em Belém, que é uma cidade pequena, menor do que nada, mas é lá. Ok, fala então para o rei fica esperto, chama os magos e fala: ó, vai ser em Belém. Quero que vocês façam o seguinte: vão lá, achou o menino, venham e digam para mim. Quando os magos deixam o Herodes, a estrela volta a brilhar para eles. Aí a estrela, eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Onde é que é a pergunta que vale 100 milhões? Só que não. Onde é que o menino estava? Estava onde? Em Belém. Alguém não quis se arriscar. Falou Belém, bem genérico. Belém onde? Na manjedoura? Onde? Estava numa casa, minha gente. Porque as 24 horas da maternidade da manjedoura já tinha acabado. Aí fala o seguinte: parou sobre onde o menino estava. Versículo 10 agora esclarece. E vendo eles a estrela, eles alegraram-se. Eu gosto muito dessa expressão. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vou repetir de novo, minha gente, porque isso é muito bonito isso aqui. Tem que, ó. E alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando onde? Entrando onde? Na manjedoura, na casa. Viram o bebê. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, o que a Escritura fala aqui? Fala que quando eles chegaram, quando a estrela guiou para eles, parou sobre a casa onde o menino estava. Eles entrando, encontraram o menino com a sua mãe. E eles se prostraram. Isso é tão interessante que não foi de imediato, porque nos versículos posteriores a gente vai falar assim, ó, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, ele quem foi iludido? Sentiu-se iludido? Herodes. Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. De quantos anos? De 2 anos abaixo. Por que 2 anos abaixo? Porque justamente, olha aí a Bíblia explicando a Bíblia. Por quê? Porque provavelmente esse período, no nascimento do bebê, até os magos não voltarem para Herodes, dá aproximadamente o quê? Um período de 2 anos, 1 ano e 9 meses, alguma coisa. Então, por via de dúvida, vamos botar 2 anos, então matem todas as crianças de Jerusalém aos seus arredores no período de 2 anos. Ou seja, essa viagem que os magos vieram lá do Oriente, sem ser de avião, sem ser de carro, sem ser de bicicleta motorizada, em cima de camelo, não foi em cima de cavalos velozes, eles dão um período de mais ou menos 2 anos. Por isso faz sentido quando diz que a estrela brilhou sobre a casa e não sobre a estribaria lá. Ok? Ficou claro então para os irmãos? A Bíblia explica a Bíblia. Por isso que crente é importante você ler a Bíblia.
É interessante, irmão. Você vai descobrir cada coisa, tanto vai trazer você sabedoria para você, como também discernimento para muita coisa. Tá. E aí, então, o que esses magos fizeram de mais importante? Eles adoraram. Eles se prostraram, porque eles vieram com essa disposição de adorar. E eu queria tocar no seu coração, que você considerasse, irmão, o que é que você tem adorado? Adorar, sabe o que é adorar? É algo intencional. É algo que você, com intenção, você dedica tempo. Você dedica o seu tempo para. Eu sei que hoje, a gente vive hoje numa época tecnológica, espiritualmente, que você não precisa ir lá para o templo em Jerusalém para adorar apenas. Porque antigamente o Wi-Fi celestial estava limitada apenas ao templo de Jerusalém e todo mundo tinha que ir para o templo de Jerusalém e dependia apenas do sacerdote para ter contato com Deus. Hoje a gente vive numa situação tecnológica, espiritualmente avançada, porque a Wi-Fi espiritual você alcança em todo lugar, porque Deus está distribuído em todo lugar, no ônibus, em casa, e você adora a Deus de diversas formas. Mas considere também um tempinho você se dedicar diante de Deus. Considere também de você ter um tempinho de você ler a Bíblia. Considere também um tempinho de você parar para contemplar Jesus. Isso é adorar a Deus. Adorar é a gente parar. No seu dia, quantos minutos você dedica assim, intencionalmente, eu parei agora para ter comunhão com Deus? Nessa história dos magos, eles pagaram um preço. Eles tiveram que deixar muita coisa. Viagem de muitos dias. Porque ele sabia que era o rei dos reis. Não era apenas um menino qualquer. A gente sabe que o Deus que a gente adora não é qualquer Deus. É o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. É Jesus, que merece nossa adoração, nosso louvor, nossa entrega para Ele. Amém. Outra coisa que eles fizeram, para a gente ir encerrando, eles entregaram ouro, incenso e mirra. É muito significativo isso, porque ouro ele era dedicado a reis. Pessoas importantes, os reis, você queria presentear algo nobre, você dava ouro. Eles reconheciam que esse menino não era apenas um menino, esse menino também, ele era digno de adoração como um rei. Isso é lindo? Eu abro meus tesouros e dou para ele ouro. Dou para ele também incenso, que era usado, o incenso lá em Êxodo, a maneira como ele era feito, representava lá no templo, para colocar lá sobre o altar de incenso, que era representado a oração, algo que subia um cheiro agradável a Deus, algo divino, relacionado com Deus, ou seja, essa criança também é algo divino, é algo que tem uma relação com Deus, que sobe como um incenso agradável a Deus. E Jesus também, eles travam mirra, que era usada quando para embalsamar, ou até mesmo com dores, feridas, ela usava para questão de conservação ou de cura. Já era algo predizendo que Jesus um dia também iria morrer. Ou seja, Jesus é rei, é Deus e também é homem. Jesus é aquele que é o rei dos reis, é o nosso Deus e o nosso Salvador também. Esse menino merece a nossa adoração. Enfim, concluindo, quero dizer para você que assim como os magos, a gente possa ter essa disposição de adoração a Deus, dispostos a sair da nossa rota para adorar a Deus. E também como os magos, a gente tem a disposição também de obedecer a Deus, mesmo sem ter clareza de todas as coisas. Eles viram a luz lá, a estrela lá no Oriente, e vieram sem saber exatamente, mas sabiam que estavam querendo achar o rei. Chegaram em Jerusalém, foram reorientados, e depois reorientados até Belém. Obedecer a Deus por meio da Bíblia, ler a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia está me orientando.
Todos nós passamos por problemas e dificuldades. O que a Bíblia lhe orienta para você fazer nesse momento? Tem coisas, irmãos, que na Bíblia só falta, às vezes, é desobediência sua. E falta de conhecimento ou desobediência. Por exemplo, você tem um inimigo. O que a Bíblia manda você fazer? Com o inimigo, fazer o que com o inimigo? Matar? Matar. Matar o inimigo. Como é que você mata o inimigo? Perdoando. Tá certo. Porque quando você perdoa, você mata o inimigo. Augusto tem uma frase que eu gosto muito, assim, melhor vingança que você faz com o inimigo é matando. Perdoe que ele deixe de existir. Então, a Bíblia é bem clara sobre o inimigo. Você não precisa de Deus, me ilumina, Senhor, o que é que eu faço com o meu patrão, que é terrível, que é meu inimigo? O que é que Jesus manda dizer para você? Só se você não ler a Bíblia. Ele deixa bem claro. Tem outras coisas que não estão claras. Que você precisa, às vezes, ter comunhão com outras pessoas, orar, até Deus lhe iluminar. Mas você precisa também querer. Você está disposto a obedecer? Ou você quer apenas alívio do seu sofrimento? Que a gente possa ser como os magos. Eu quero obedecer.